Eurocutina, 10 anos, mercado náutico. A Gisele Estevam, a gente hoje vai apresentar um projeto náutico. Náutico, isso. E é muito diferente. É muito diferente. É um trabalho que a gente começa desde o início com especificações em questão de tamanho, né? E cada barco tem um tamanho diferente, na verdade tem uma precisão diferente em relação, a gente faz também um estudo com os clientes, do que ele utiliza, a maioria deles usam o chefe, né? Nos barcos, então qual é o tipo de equipamento que o chefe do cliente utiliza também, que gosta. A gente apresenta soluções diferentes também. E no barco a gente tem trabalhado bastante, tanto com a parte de eletros e também com a parte de metais também, que é uma novidade. A Kate é uma parceira minha há alguns anos e a gente tem desenvolvido trabalhos brilhantes e barcos magníficos como esse. E os clientes estão extremamente felizes e é um prazer, uma honra para a gente da Eurocutina estar participando desse mundo, na verdade, que a gente tem descoberto cada dia mais, né? É um universo diferente que a gente quer compartilhar com o nosso público para entender, né? Para quem é apaixonado por barco, então vai ficar alucinado com a conversa que a gente vai ter na sequência com a Kate Cicácio. Ela é uma artista e vai dar com certeza uma aula sobre o mundo náutico aí para todos vocês, e vocês que têm uma curiosidade, gostaria de saber um pouco mais, design, arquitetos. A Kate está dando vários cursos também. Eu acho que é super importante trazer vários profissionais para essa área, ela explicar sobre a questão de todo o conhecimento que ela tem com 23 anos trabalhando só nisso. Aguardem agora Kate Cicácio. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Eurocutina, 10 anos. Vocês já imaginaram que a Eurocutina também pode estar nesse universo náutico? E hoje nós estamos com a Kate Cicácio, arquiteta, especialista em barcos, embarcações. A gente fica imaginando, mas é um conceito completamente diferente daquela arquitetura ou design de interiores que a gente está acostumado. Muito diferente, muito. Tem muitas coisas específicas realmente da área e uma das partes mais importantes é a parte do eletrodomésticos e metais, que a Eurocutina já é nosso parceiro há muito tempo e me ajuda muito nesses momentos de especificar o material correto, o espaço que é muito restrito, então tem muitas soluções inteligentes que nos ajudam muito na parte do projeto, e depois também o armador do barco na hora de usar a tripulação, porque o serviço da tripulação também pode ser muito otimizado através das escolhas que nós fazemos. Então é todo um conjunto que realmente é bem atendido quando as escolhas são bem feitas. A gente já começa a perceber, primeiro a gente tem um espaço limitado. Exatamente. Né? Começamos por essa questão. 2, aqui a gente vai ter movimento, né? Isso. Não fica paradinho. Não fica paradinho. Né? Então, naturalmente, todas as escolhas, né, acabam sendo muito bem adaptadas a essas questões. Eu fico imaginando como vocês, como o profissional fica pensando sobre isso. Tudo. Porque é muito diferente e eu não me lembro de ver referências assim, isso é para barco, isso usa assim. Eu acho que tem que ser um pouco de pesquisa mesmo e achando os materiais, não? Tem. Principalmente quando o tamanho do barco começa a ficar maior. Embarcações menores até existem algumas coisas específicas, porque aí realmente o espaço é muito reduzido, às vezes a gente não tem energia disponível 110, 220, só tem 24, 12, então tem algumas questões que aí não tem como, tem que ir para a área de barco mesmo.
Mas quando o barco já é desse tamanho, então a gente consegue soluções mais inteligentes, que são já dos eletrodomésticos que têm uma tecnologia maior, usar umas marcas que são melhores para colocar dentro do barco e trazer todo esse conforto que a gente tem que trazer para o dono da embarcação. Vamos comentar um pouquinho qual é essa embarcação, que eu acho que é legal para quem os amantes, os apaixonados por barco, vão querer saber qual é o barco, qual é a embarcação. Aqui nós temos uma ferrete. O tamanho dela é 62 pés, então é uma ferrete 620. É um barco muito confortável. Nós temos nesse barco esse espaço com a cozinha e a sala integrada. Lá embaixo nós temos 3 suítes e ainda tem as partes externas, então é um barco com muito conforto. Muito conforto mesmo, a gente consegue pensar para realmente ficar... Quanto tempo quiser. Aqui é para curtir mesmo o mar. Que legal. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura que foi pensado com a Eurocutina. A gente estava novamente comentando a questão dos itens bem específicos. O cooktop é um Tecno. Na verdade, que toda a sua escolha foi para Tecno. Toda foi Tecno. Tem um porquê? Eu tenho uma preferência por esses equipamentos. Eu comecei a me apaixonar pela marca pelos fornos da Tecno. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eles têm um tamanho que é bem compacto e uma qualidade excelente. Tem a questão do multifunção, então com um forno só eu resolvo várias coisas, não preciso de um outro espaço para micro-ondas, por exemplo. E a pessoa consegue fazer uma variedade de refeições muito grande dentro desse forno. Então isso também eu entrego para o cliente mais do que ele espera. A partir do momento que ele começa a conhecer o equipamento, ele vai entender que ele tem uma qualidade dentro do barco dele incrível. E a partir do forno eu fui indo para os outros. O refrigerador, que está aqui escondido, inclusive, nós fazemos a marcenaria específica para ele. Ele tem uma profundidade que para nós é excelente. Então ele organiza muito bem as coisas. Quando pode, eu uso 2. O que eu mais gosto é quando dá para usar 2, porque eu gosto que a pessoa separa, por exemplo, o freezer, coloca peixe de um lado, carne do outro, acho que fica tudo bem organizado. Mas mesmo uma peça só, ela acomoda muita coisa. Então é um espaço super compacto, onde o meu cliente consegue ter uma organização muito boa. E eu não tenho normalmente uma profundidade grande para trabalhar. Então isso me ajuda muito. Esse é um dos pontos legais do refrigerador embutido, não é? A profundidade. Praticamente você tem o mesmo espaço, quase o mesmo espaço interno, porém com na verdade, a profundidade menor. Porque quase sempre o refrigerador vai lá para os seus quase 80 centímetros. Sim, e você sabe que aqui, olha, veja a diferença. O barco originalmente tinha aqueles refrigeradores com freezerzinho interno. Sabe aquele freezer que enche de gelo? Então você imagina eu fazer essa troca, entregar isso ao invés do que ele tinha antes aqui. Então, assim, a transformação para o uso é fantástica. Primeiro começa que ele nunca mais vai ter problema de um congelador congelando, cheio de gelo, água no chão, que é um problema pra gente. Isso é outra questão, né? A troca é fantástica, né? Veja só que são muitos detalhes para se preocupar numa embarcação, né? Muita coisa. Inclusive, vou puxar alguns detalhes, a questão do próprio piso, né? Daqui a pouco a gente volta para os eletros, mas você estava me comentando que tem um piso próprio, um piso que tem que ser certinho, porque a gente tem uma sensação diferente aqui, né? Ele parece mais fofinho. pra gente dizer madeira, mas ele tem um conforto na hora de pisar, né? O que é interessante, esse piso ele realmente é um piso feito próprio para embarcação. E tem que lembrar que a gente sempre anda descalço no barco. Então a sensação é muito importante. Então eu preciso de um piso que seja confortável para pisar, ou seja, o gelado não é legal. E ele ter esse conforto, além de ser térmico, tem um conforto de você pisar e não ser aquele piso duro, faz muita diferença até para a nossa saúde, na verdade, né? Porque você não tem impacto na coluna. E para o barco, o que é mais interessante? Ele tem toda uma estrutura aqui embaixo de casa de máquinas, enfim, então ele isola esse barulho daqui de dentro, então tem esse conforto térmico e acústico para o espaço. E um acabamento impecável do piso, né? Padrões maravilhosos. A gente estava falando do cooktop, que é de indução. Isso também é uma questão de segurança para barco. Porque se a gente coloca um cooktop elétrico, ele vai esquentar essa superfície. Se alguém esquecer alguma coisa cair aqui em cima, é risco de incêndio na hora. Então o de indução, ele só esquenta a partir do momento que você coloca a panela e ela vai passar o calor para a panela.
e quando você tira, a superfície já não está mais quente. Então isso pra gente é uma questão de segurança realmente. E a gás não é comum usar também pela questão do risco do gás. Só barcos menores, exato. Você tem que ter todo para colocar gás no barco é muito complicado. Então o cooktop de indução é a melhor solução pra gente. E a questão do forno Multifuncional. Aliás, isso é um achado, né? Isso é... Vamos combinar que até na residência, na casa da gente, a questão de espaço, né? A gente está falando de uma embarcação. Mas as casas estão menores, também. realmente, né? Então, novamente, se a gente pode resolver duas questões num equipamento só, maravilha, perfeito, né? E se você vai colocar 2, vamos dizer que você mesmo assim queira colocar 2, né, fornos. Faz muito mais sentido você ter um forno que ele pode ser multifuncional, porque às vezes você vai cozinhar 2 pratos ao mesmo tempo no forno, se você quiser, então você tem essa opção. Ou tá livre lá como micro-ondas. Então eu entendo que o forno multifuncional, ele ajuda muito, mesmo quando a pessoa tiver 2. Em barcos, quando a gente coloca mais de um, eu ainda assim mantenho o multifuncional. Eu acho que esse é um dos avanços tecnológicos que a gente... Ajudaram muito. Sem dúvida nenhuma, ajudou muito a vida. Naturalmente, todos os equipamentos, né, acompanham um pouco o estilo de vida das pessoas, não é? Exato. E isso, felizmente, é dessa forma e a gente vai avançando, felizmente, nesse sentido, né? Eu queria brincar um pouco com a questão de algumas especificações, claro. Porque a gente daqui a pouco, eu vou mostrar algumas imagens, a gente não vai descer para os banheiros, né, das suítes, mas vamos mostrar um pouquinho do que foi especificado lá, naturalmente com os itens, os metais, né, que a gente começa com essa peça, aliás, é uma peça de design, né? É linda, uma escultura, né? Essa peça ela é maravilhosa. Você vê que no barco nós temos essa questão sempre de tampar. Tudo que a gente pode fica sempre sendo multifuncional. Então eu tenho uma pia que fica escondida aqui embaixo. E aí quando a gente não está usando, a pia fica fechada. E aí eu não posso ter uma peça aqui que não seja uma peça que fique feia. Minha bancada ela tem que ser uma bancada que ela faça sentido também quando está tudo organizado, que a pessoa não está usando. Afinal nós estamos com ela integrada em todo o ambiente. Inclusive até a lixeira, também a gente faz a tampinha. Né? Olha que detalhe legal! Com o próprio Aí eu vou copiar isso na minha cozinha. Porque lixeira na cozinha, mesmo aquelas que a gente tem, que são bem bacanas, né? Com a tampinha de... do próprio inox, mas eu tiro, inox, a gente tira a tampinha e faz a nossa. Olha, que legal isso. E esse é um material também diferenciado, muito apropriado para esse uso. O melhor material que existe para a bancada, na verdade, é esse que é o Fênix. É um material 100% poro fechado, então ele não pega bactéria, ele não pega gordura nele. Se você esfregar a gordura, você passar um pano úmido, você não precisa passar praticamente nada, a gordura vai sair se ela ficar. Se for preto, ele não pega impressão. Então você pode usar preto onde você quiser e não vai ficar com aquelas marcas de dedo. Outros materiais hoje já começaram a colocar isso, mas começou no Fênix essa questão da impressão dos dedos. E tem uma coisa muito interessante também para a bancada. Se eventualmente alguém riscar esse material, você pode passar um pano, aliás, pegar um pano úmido, pegar o fundo da panela quente ou um ferro, passar e o risco se regenera. Então, sério isso? É um material incrível. Uau! Esse material é fantástico. Avanços. A gente fala de avanços tecnológicos. As necessidades vão trazendo, né? Sim. Essas questões. Agora, os banheiros também têm um produto diferente, né? Sim, também. Lembra muito esse aqui, mas ele é um outro produto, é uma outra peça. É outro material. É outro material. É chamado laminã. Ele é um material que é composto por vários minerais. Ele também tem uma superfície de alta resistência, só que a característica dele é mais para você colocar quando você quer substituir uma pedra, porque ele é um material leve. Então, se eu quisesse colocar um mármore, enfim, eu teria que assumir 2 centímetros em peso absurdo. O laminã eu começo com 2 milímetros. Uou. Então você imagina a diferença para o barco principalmente e para espaço. Porque se eu tenho um box, meus boxes são restritos ali de 70 centímetros, se eu perder 2 de cada lado, eu estou perdendo 4 centímetros, é muita coisa. 2 milímetros eu não estou perdendo praticamente nada. E aqui os metais da escolha foram rubineto, e todos
É um dourado. Mas não é aquele Não é aquele dourado dourado, forte, né? Ele é um douradinho que ele é mais neutro, ficou maravilhoso, combinou também com a pedra e alguns têm detalhe em preto para dar também uma modernidade a mais para os metais, vocês vão ver, ficou maravilhoso. Essa ficou toda preta, mas os dos banheiros que vocês vão ver tem esse detalhe. Aliás, os itens da Rubineto são incríveis. A gente esteve na Revestir e acompanhou alguns dos lançamentos. Eles trouxeram essa questão da possibilidade de você ter metais coloridos, que é muito legal. Eu fico imaginando, às vezes, eu quero fazer uma viagem diferenciada, novamente uma embarcação, né? Pode acontecer. Sim, com certeza. E aí você trazer o tom, né? Você consegue replicar a cor que você deseja. Isso é muito legal, né? E além disso, não só a questão da cor, mas nós temos também a questão da proteção extra que essa pintura acaba trazendo para a peça. Porque nós temos que lembrar que nós estamos num ambiente, a gente está dentro do mar, então a questão da maresia ela é muito mais forte do que num próprio apartamento de praia, enfim. Então nós conseguimos com essa pintura maior proteção ainda para os metais. E isso eu também estou entregando uma qualidade a mais para o dono do barco, né? Nós sempre buscamos um diferencial. Tudo que eu coloco dentro do barco, eu procuro sempre entregar algo a mais para o meu cliente para que ele tenha uma embarcação desse jeito que vocês estão vendo por mais tempo. Bacana, bacana. São pequenas questões que devem ser levadas em conta, não é? Milhões de pequenas questões. Pois é, eu fico espantado com a quantidade de detalhes, né, que você vai trazendo, não só de tecnologia, mas também de funcionalidade que precisa ser pensado. Você tem um espaço reduzido e ele tem que ser absolutamente confortável, né? Visualmente, não é? Bonito, né? Não pode ser técnico e feio, né? Exatamente, porque a gente tem essa questão. Às vezes o técnico não é bonito. Infelizmente, a gente avançou, né? E tem os profissionais, né, de arquitetura, design de interiores, que conseguem dar esse trato e transformar realmente o espaço, né? Deixar aquele espaço... Eu imagino que a pessoa, quando entrar aqui, vai falar... Porque aqui tinha um padrão anterior. Sim. Você reformou ele inteiro. Nós mudamos o barco inteiro e é um barco que está fazendo realmente muito sucesso nessa transformação. Porque foi um barco realmente feito para um cliente que ele é muito detalhista, então a nossa leitura é importante do cliente, nós quisemos entregar para ele o que ele esperava realmente. Então eu busquei muitas coisas que eu já conhecia, fui atrás de coisas novas, inclusive para aplicar, porque como você falou, eu tenho que entregar uma alta tecnologia dentro do barco, com conforto e com beleza. Então, desde tecidos, todos os materiais, as pinturas que nós fizemos na lacração dos móveis, tudo tem uma qualidade muito grande, tudo que foi empregado nesse barco. Kate Cicasso, aqui no nosso caso Estilo Design para Eurocutina. Eurocutina 10 anos. Eurocutina está no mercado náutico também. Fiquem ligados. Eu quero ver outros barcos. Agora fiquei empolgado. Com certeza. Kate, um prazer. O prazer é meu. Obrigada.